Bom, pessoal, como o Paulo bem falou aí, né? O tema é 8 hábitos que todo programador júnior não deveria ter. Mas, assim, se aplica a estagiária, eu sou estagiária atualmente, mas se aplica para todos os níveis da carreira. Pode passar. Bom, como eu dei um spoilerzinho, né? Como é que eu pensei nesse tema, né? Quando eu quis aplicar para o TDC, eu queria falar sobre uma coisa que eu realmente tivesse propriedade para falar. Algo que eu tivesse realmente uma dor. E essa dor era o que eu pensava, né, quando eu comecei a carreira. O que se esperava de mim, né? Como é que eu podia me desenvolver melhor e como eu posso contribuir mais, né? É uma coisa que eu sempre me questionava. E esse questionamento era muito em cima de uma frase da Cristina Junqueira, que ela sempre fala: faça mais do que esperam de você. Só que, assim, é muito difícil você saber o que você deve fazer, como contribuir mais, se você não sabe o que fazer, o que é o mínimo, né? Então, eu ficava me questionando bastante e fiquei nessa dúvida, né? E aí tem 2 caminhos que você pode fazer. Você pode perguntar, né, que é o caminho ideal. Você perguntar para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu superior, o que se espera de você. Ou você pode ir para o primeiro hábito que eu vou falar, que é não pedir feedback para o seu gerente. Ou você não tem um one-on-one, né? Eu não sei aqui, se vocês já têm o costume de pedir feedback. Pessoal aí do chat, pessoal daqui, vocês têm costume de pedir feedback? Pessoal do chat, como é que tá aí o chat? Pronto. Então, a gente vai... Pronto, perfeito. Então, assim, na época, não tinha muito esse costume de pedir feedback. E aí, quando eu iniciei a carreira, eu comecei a pedir muito feedback. Eu não sei se o pessoal lembra, mas eu pedia muito, né? E é muito interessante. Então, eu parti pelo pressuposto que todo mundo sabe a importância de um feedback. Pode passar. E aí, gente, mas se pergunta, né? Quando que a gente deve pedir um feedback? Tem muitas empresas que adotam a mentalidade de ter a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 2 meses. Mas, assim, eu acredito que expectativas têm que estar sempre bem alinhadas, sabe? Então, sempre que você puder pedir um feedback, você peça. E de quanto em quanto tempo, né? Que é exatamente isso, de 3, 12, ou não sei. Eu gosto muito de usar uma tática de ir pedindo de maneira bem sutil. Quando eu estou em... Pode passar. E aí, você pode ter 2 tipos de feedback, né? Que é o, nossa, você está indo bem. Aí, ok, né? Se você está indo bem, pronto. Você sabe o que você está fazendo, está indo, né, nas suas expectativas. Você está fazendo alguma coisa na intenção de ser bem avaliada e está indo tudo ok. Perfeito. Aí você vai estar mais motivada para continuar. Agora, se não tiver, tem algum ponto que você tem que melhorar? Perfeito. Você vai saber exatamente onde você pode focar. E aí você vai saber onde aperfeiçoar. Um exemplo que eu dar para vocês, que caso aconteça com vocês, você está com uma pessoa que te deu feedback, e aí, não sei, um exemplo, ela disse que você precisa melhorar em lógica de programação. Você pode fazer um roadmap. Você fala, para melhorar isso, eu preciso fazer isso, isso e isso. E aí você vai estipular um tempo para você fazer uma métrica, né? E aí você mostra para essa pessoa. Por quê? Isso vai mostrar que você é proativa, você quer melhorar e que você quer evoluir, porque a sua evolução é a evolução da empresa. Então, assim, todo mundo vai ganhar. Pode passar. E aí, nem sempre as pessoas estão prontas para dar um feedback construtivo, né? Eu não sei vocês aí, mas eu não sei dar um feedback construtivo ainda, né? Estou melhorando. E aí você pode fazer isso durante o dia a dia, né? De maneira bem sutil. Você pode fazer durante a homologação da história. A homologação é quando todas as tarefas estão indo bem, né? Você tem a task, você já finalizou, e você está só colocando em produção mesmo com a pessoa que está te avaliando, né? Geralmente é o PO.
E aí, né, provavelmente ele vai testar todos os casos de teste e ver se está tudo ok. Se já tiver tudo ok, o que você pode fazer? Provavelmente ele vai saber outros caminhos que pode ter trilhado para construir aquela história. Aí, cara, pergunta. Cara, como você acha que eu posso fazer melhor isso? Qual outro caminho eu podia ter trilhado para realizar essa história aqui? E também você pode usar outra tática, que é conversas informais. Sei lá, você está com o seu time, aí você está em uma task específica e o seu colega de trabalho está, tipo, disponível. Fala, cara, eu tô aqui com essa task, pensei nisso, desenvolvi já, né, para mostrar que você não quer a solução fácil. E o que você acha? Você acha que é um bom caminho ou você acha que eu posso dar uma lida melhor em outra documentação? Eu acho isso muito interessante, né? Sempre, claro que nem sempre você vai ter tempo de fazer isso, né? Geralmente a homologação é muito rápida. Mas se der, tente. Pode passar. O segundo hábito, que é não ter planejamento. Eu já não tive muito planejamento. Eu já tive uma mentora que ela falava: como você se vê daqui a 5 meses? Como você se vê daqui a 1 ano? Como você se vê daqui a 2 anos? E eu não sabia. Assim, eu falava, eu quero terminar a faculdade. E depois eu penso, assim. Só que... Pode passar. Só que é muito interessante a gente saber onde a gente está, né? E eu demorei bastante para perceber. Eu sabia onde eu estava, só que eu não sabia onde eu queria chegar, né? Qual era o meu objetivo final. E aí, depois, com outro mentor também, ele perguntou e eu vi a importância de saber isso. E aí, finalmente, eu entendi o meu objetivo final. Porque quando a gente sabe onde a gente está e onde a gente quer chegar, a gente consegue trilhar melhor nosso caminho. Porque para você chegar lá, você tem que saber o que você tem que fazer, né? Que é a parte mais difícil. Como é que eu vou trilhar? Qual é o processo que eu faço daqui até lá para chegar nessa meta que eu tenho? E aí, outra parte também que é interessante você fazer é analisar os seus resultados. Assim, eu presto muita consultoria e aí a gente fica muito com a dor do cliente, né? O que o cliente espera da gente. E a gente tem que ver também o que a gente está entregando para ele. Tem ali a balança, né, que eu coloquei bem, de forma bem proposital, que é para ver o que a gente está entregando e o que o cliente espera. Pode passar. E é basicamente isso. O terceiro hábito é ter medo de alterar o código e aprender coisas novas. Isso aqui foi bem a minha cara. Logo quando eu comecei, eu tinha muito medo de alterar o código. Eu via toda aquela estrutura. E, é claro, tinha pessoas que me ensinavam muito, né? E sempre podia perguntar. Mas, assim, eu já tinha 4 anos de curso técnico, eu tinha 6 meses de faculdade, e eu não entendia a estrutura, todos aqueles processos. Mas eu dava um jeito. Pode passar. E aí, como é que eu lidava com isso, né? Eu sempre perguntava muito. Não sei se o Napa lembra. Eu perguntava muito para o Napa. Napa, o que é isso? E aí eu perguntava bastante e sempre anotava bastante, assim. Eu não tinha o hábito de anotar, só que depois eu percebi que a minha mente, ela falhava, né? Às vezes eu não sabia, tinha feito uma coisa na estante e não lembrava. Então, com esse hábito de anotar, eu levo até hoje para a minha vida. E o terceiro ponto, gente, que é confiar no processo. A gente não vai aprender uma coisa, tipo, em poucos dias, né? Uma coisa nova. Então, confie no processo que uma hora tudo vai fazer sentido, assim. É tipo quando você aprende Git, assim. O Git era muito complexo, eu não entendia a funcionalidade dele. Hoje em dia, tá fichinha. Pode passar. É isso, né? Todo início do aprendizado é difícil. E principalmente a gente, né, que é desenvolvedor. Não sei se todo mundo aqui é. Mas tipo, toda hora tem uma coisa nova para aprender, tem uma nova lib, uma nova funcionalidade. Então, assim, confie no processo que dá tudo certo. Mas é interessante, né, aprender muitas coisas, mas tem que ter cuidado com o que você vai aprender. Porque, tipo, se você focar em múltiplas aprendizagens, que é o quarto hábito, você pode correr o risco de não condensar o conhecimento do presente.
E aí você fica assim, você não sabe bem onde você foca, né? Em dezembro eu comecei um curso e foi muito interessante. A gente tinha 6 meses de preparação. E a gente, né, que já tinha um pouquinho de programação, a gente, nossa, tá um pouquinho fácil esse curso no início, né? Que todo início tem a base. E aí eu lembro perfeitamente assim, do professor falando pra gente, né? Gente, tá fácil? Condensa a base, sabe? Faz uma coisinha mais difícil, mas com a base. E aí a gente ficava, não, mas daqui a 2 meses a gente vai aprender tal coisa, a gente vai aprender aquilo. E aí a gente ficava sempre no futuro, né? E uma coisa que a gente aprendeu é que tem que conhecer muito o presente, tem que focar muito no presente para no futuro estar com tudo isso muito bem fundamentado, né? Deixa eu passar. Mas como é que eu vou consolidar todo esse conhecimento para ter mais consistência? Uma coisa que eu aprendi com o mentor é usar o roadmap. Não sei se vocês conhecem. O pessoal do chat já conhece o roadmap? O pessoal daqui? Tinha o do back-end, né? Que é o do back-end, tem várias aprendizagens de ensino, né? Que você vai levando pelo caminho. E também tem um do front. Caso vocês não conheçam, eu recomendo muito. Você consegue ter uma base muito boa. Vou passar. Aí, gente, o quinto hábito é alterar algum código sem supervisão de algum dev mais experiente. Eu falei, né, que a gente não pode ter medo de alterar nada e tal, mas tudo com muita cautela, porque a gente que é dev, a gente entra num projeto, a gente não vai criar nada do zero, eu acredito, né? Eu nunca passei por essa oportunidade. A gente vai pegar em códigos que já foram desenvolvidos por outras pessoas. Então, assim, talvez um if que para mim não faz sentido estar ali, para a pessoa tinha muito sentido. E continuando nessa parte, né? Vou falar um case, né, que passei recentemente, que tinha um if que a gente estava, não, esse if aqui não faz nada, né? Já está em outro processo verificando isso. E aí a gente passou por code review. E aí no code review todo mundo, não, realmente, esse if aqui não tem sentido estar aqui. Não tem nenhum sentido. A gente foi para uma homologação. Foi testar tudo com o PO, quebrou tudo. Quebrou tudo. Aquele if fazia muito sentido estar ali. E outro hábito, né, que é alterar bancos de dados sem supervisão de algum dev mais experiente. Pode passar. Que é o famoso update firmware, né? Acho que todo mundo já viu esse meme. E vou até falar um case, assim, de uma pessoa. Que é o exemplo da Tatiana. A Tatiana, obviamente, ela não chama Tatiana. Foi só um exemplo. Mas eu tive essa história que uma amiga minha compartilhou comigo. E ela estava em uma empresa e ela recebeu a proposta de outra empresa, né? E ela estava passando conhecimento para outra menina e estava no último dia, né? Sexta-feira, 4h30 da tarde, estava acabando o turno da Tatiana. E aí a pessoa que ela estava passando conhecimento estava errando bastante, né, no banco de dados. Aí ela, não, vou aqui apagar algumas coisas, que é no banco de dados de desenvolvimento, eu acho, homologação. Só que ela mexeu no de produção. E ela apagou justamente coisas que ela não podia ter apagado. E aí, gente, a Tatiana ficou nessa situação, assim, o que é que eu faço agora, né? Eu aviso, estou em uma situação meio difícil. E aí, pessoal do chat, o que vocês fariam no lugar da Tatiana? Ir embora? Oi? Então, gente, pode voltar. A Tatiana, a gente fez a coisa certa, né? Ela foi lá no superior dela, falou, cara, desculpa, aconteceu isso. Como eu posso ajudar vocês até, né, ajudar da melhor forma, né? Porque deve dar um probleminha, assim. Mas é isso, gente. A gente nunca está isento de cometer alguma falha, né? Mas é importante a gente ver os cases para a gente tomar os cuidados maiores. Pode passar. O sétimo hábito é achar que uma funcionalidade está pronta, né?
só porque ela está funcionando. Uma coisa que, quando eu comecei a área de TI, era assim, o código funcionou, nossa, perfeito, graças a Deus. E não é bem assim. Quando a gente vai evoluindo um pouquinho, com os meses, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Solid, como o Alexandre já lançou um livro agora, né, sobre Solid, podem dar uma olhadinha depois. Clean Code, e assim, aos pouquinhos, né? Tudo no processo da gente. Pode passar. E aí, né? Tá um belo código aí, funcional. O que vocês acham desse código? Pode colocar em produção? E aí, gente, acho que não pode colocar em produção, né? Imagina outra pessoa pegar isso aí. Acho meio difícil fazer uma refatoração depois, né? Caso a pessoa não conheça. E aí eu trouxe alguns cuidados que a gente toma na nossa empresa. Assim, os mais básicos. Que é configurar o S-Lint. Vocês conhecem o S-Lint? S-Lint é muito interessante, dá para você corrigir vírgula, tem alguns erros que ele aponta, então, assim, perfeito o S-Lint. Se o código estiver amarelo, né, a gente tem algum aviso ali, preste atenção. Se você tiver como tirar aquilo, tire. Se o código estiver vermelho, não comita, gente, pelo amor de Deus. Tem algum erro ali, não faz nada. Tenta corrigir, por favor. Se tiver alguma variável não usada, remove. Esse daqui parece muito sutil, né? Tipo, deixa a variável ali. E aí a gente passou por um processo de homologação, né? Tava tudo certo, code review deu certo, homologação deu certo. Quando a gente colocou na esteira de testes, quebrou. E a gente, quebrou aonde? Tá tudo certo. A gente rodou o npm run build, o npm run test, tudo certo. Quando a gente foi ver o Sonar, né? Vocês conhecem o Sonar? Tinha lá, variável sendo não usada. Tira agora. A gente teve que tirar, né? Ainda bem que a gente demorou um pouquinho para ver aquela variável. Pode passar. Antes de code review, né? Quem usa o Node, dá um npm run build e um npm run test. Antes de copiar um código, gente, sabe o que ele faz, né? Se você vai no Stack Overflow, por favor, dá uma lidinha. Não repetir código, né? Seguir os padrões de programação orientada a objetos, né? Quando terminar uma história, a gente sempre tenta melhorar o código, sem mexer nos outros, caso seja muito crítico, né? Próximo. E o último que eu queria falar com vocês é sobre não ter mentores. Toda a minha palestra, eu fui baseada em mentores, muitos conselhos que eu recebi de vários mentores, assim. E é muito importante ter mentor, gente. Assim, tem pessoas que aprendem muito com os livros, né? Tipo, eu vou ler um livro que aí eu consigo ver uma visão melhor sobre N assuntos. Mas o mentor, gente, ele já viveu aquilo. Ele já sabe como é a experiência. Então, assim, é muito importante ter mentores. E aí, gente, é basicamente isso a palestra. Aqui são minhas redes sociais, né? Tem o LinkedIn, que é mais social, mais profissional. Tem o Instagram, que é mais dia a dia. E tem o GitHub, que é meus projetos pessoais. Eu sou a Tawane Salles e eu sou Software Engineer interna IBM. Caso tenha algumas perguntas, estou aqui para responder.